Delegacia de Defraudações, Zona Norte do Rio de Janeiro. Este de camisa preta e boné é o atacante Pedro, de 23 anos. Ele esteve na polícia apenas 3 dias antes de se tornar campeão brasileiro pelo Flamengo. Para entender o porquê do jogador ter vindo parar aqui às vésperas de um jogo tão importante, é preciso explicar primeiro as cifras milionárias que envolvem o atleta. Em setembro de 2019, a Fiorentina pagou 50 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos de Pedro. Os outros 20% ficaram com o Fluminense, clube em que o jogador ganhou destaque. Mas a passagem do atacante na Europa durou só 4 meses. Em janeiro de 2020, por 5 milhões de reais, Pedro veio por empréstimo para o Flamengo. Muito feliz de estar de volta para casa. Pedro, com enorme categoria! E no fim do ano passado, É o nome da emoção! toda vez que ocorre uma negociação, seja ela nacional ou internacional, o clube comprador tem que pagar um mecanismo de solidariedade. É uma espécie de gratificação criada pela FIFA para incentivar a formação de atletas. Ela estipula que 5% do valor do contrato sejam transferidos aos clubes pelos quais o jogador passou nas categorias de base. O clube comprador baseia o pagamento nas informações contidas em um documento conhecido como passaporte esportivo. Nele aparecem todos os clubes que o atleta passou, desde as categorias de base. Aqui no Brasil, ele é emitido pela CBF. O passaporte do Pedro mostra que ele começou a carreira no Flamengo em 2008 e, segundo o documento, depois passou por Bangu, Duque Caxiense e Arte Sul, times modestos do Rio, até chegar ao Fluminense em 2014. Em agosto do ano passado, a Polícia Civil recebeu a denúncia de que o passaporte esportivo do atleta teria sido fraudado. De acordo com o documento, Pedro teve vínculo com o Bangu por 1 ano e 8 meses, de agosto de 2011 a abril de 2013. Nós analisamos todas as súmulas do Bangu disponíveis no site da Federação de Futebol do Rio nesse período, nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do Campeonato Estadual. Em nenhuma delas aparece o nome de Pedro. O que a polícia tenta descobrir é se houve fraude no passaporte do jogador e quem teria sido o responsável. Apesar do passaporte não bater com o currículo informado pelo próprio atacante, foi essa versão do documento em que consta o Bangu que chegou aos dirigentes da Fiorentina em outubro de 2019. E o clube italiano, de boa fé, pagou o mecanismo de solidariedade pela compra de Pedro, incluindo a parte que cabia ao Bangu. A política interna da Fiorentina não permite revelar o valor, mas pelos números da negociação e pelo tempo que Pedro teria sido vinculado ao Bangu, estima-se que o montante destinado ao clube tenha sido de 200 mil reais. Há 2 semanas, Pedro compareceu à Delegacia de Defraudações na condição de testemunha e não de investigado. O Esporte Espetacular teve acesso ao depoimento do jogador. Perguntado se jogou pelo Bangu, Pedro informou que não. Paralelamente ao trabalho da polícia, nossa reportagem também apura o caso. A CBF explicou que o passaporte esportivo dos atletas é emitido com base nas informações enviadas pelas federações estaduais. Para a polícia, há indícios de fraude no passaporte de Pedro, e uma das suspeitas é que ela tenha ocorrido com a conivência da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ. Atualmente, ela é presidida por Rubens Lopes, ex-presidente do Bangu por 2 mandatos. A área de transferência e registro da FERJ hoje está sob o comando de Rita de Cássia Trindade, que também já foi presidente do Bangu. Rita de Cássia e Rubens Lopes foram intimados a depor, mas não compareceram. Também não quiseram gravar entrevista. Em nota, a Federação do Rio disse que, no caso Pedro, foram cumpridos os mesmos procedimentos desportivos estabelecidos por entidades superiores e que a documentação foi registrada e publicada em 2011 na FERJ e na CBF. Essa semana, o atual presidente do Bangu, Jorge Varela, prestou depoimento.
Ele mostrou uma súmula que nunca tinha sido apresentada quando questionamos o clube e a federação um ano atrás. Nela aparece o nome de Pedro numa partida contra a Portuguesa do Rio. O jogo era válido pelo Campeonato Estadual da Série Especial Sub-15, dia 18 de setembro de 2011, data em que o passaporte aponta que ele estaria no Bangu. Mas essa súmula foi colocada no site da federação em meio a partidas do torneio Otávio Pinto Guimarães, da edição de 2011. Só que o regulamento dessa competição diz que naquele ano só poderiam jogar atletas nascidos entre os anos 1991 e 1995. Pedro nasceu em 1997. O documento vai ser periciado para se comprovar a veracidade. Na saída da delegacia, tentamos falar com Jorge Varela, mas ele se recusou a responder às nossas perguntas. Pedro jogou pelo Bangu, presidente? Por e-mail, a Fiorentina informou que a negociação do mecanismo de solidariedade de Pedro foi feita pelo escritório de advocacia Lopes da Costa Associados, que pertence a Luciana Lopes, filha do presidente da Federação do Rio, Rubens Lopes. Ela também trabalha para o clube em processos trabalhistas. Em entrevista gravada antes da pandemia, Luciana não tinha conhecimento da súmula com o nome de Pedro, que só apareceu agora. A Federação de Futebol do Rio disponibiliza os BIRAs e disponibiliza todas as súmulas. Todas as súmulas que estão ali, que são públicas, não constam Pedro em nenhuma delas. A advogada confirmou ainda que Pedro não jogou mesmo pelo Bangu, mas teria sido registrado pelo clube, motivo pelo qual, segundo ela, daria o direito ao benefício. Pedro foi registrado no Bangu, embora não tenha jogado. A FIFA fala em treinamento. Todos aqueles clubes pelos quais o atleta foi treinado, foi educado. Então, entende-se por educação e por treinamento coisas diferentes do que se entende por jogo. De fato, ele não jogou no Bangu. Só que essa versão de Luciana de que Pedro teria sido vinculado ao Bangu foi negada pelo atacante na delegacia. Os investigadores perguntaram se ele teve vínculo com o Bangu entre agosto de 2011 e abril de 2013. Pedro, mais uma vez, afirmou que não. Ele disse ainda que nunca treinou na sede do clube, apenas fez testes em uma praça pública e não recebeu qualquer ajuda de custo do Bangu. Pedro não quis conversar com a nossa equipe. Você falou que jogou no Bangu? Vou dar uma palavrinha, Pedro. Também pedimos uma nova entrevista para a advogada Luciana Lopes, mas ela preferiu não gravar. A presidente da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo alerta que, segundo a Lei Pelé, um clube só tem direito de pedir o mecanismo de solidariedade de um atleta caso ele tenha disputado pelo menos uma competição oficial e não só ter feito testes. O Bangu poderia pleitear o mecanismo de solidariedade do Pedro? Eu entendo que no caso específico aqui colocado não poderia, porque ele não supriu os requisitos básicos da lei, logo ele não teria como fazer parte desse recebimento. Em janeiro, o Bangu pediu o pagamento do benefício ao Flamengo e comprou o jogador. Se usarmos o mesmo percentual pago pela Fiorentina, o clube pode receber do bicampeão brasileiro algo em torno de R$400 mil. Resta saber se, diante dessas suspeitas, esse dinheiro chegará ao Bangu.